Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mês de junho, mês dos namorados. E esse mês a gente vai falar bastante sobre como conhecer quem, que tipo de amor que você quer, que tipo de pessoa você quer, como você quer encontrar o par ideal da sua vida. Será que existe? Será que você ainda, na maturidade, pensa no par ideal? Aquela pessoa que está esperando, sei lá, de repente, pode ser. Você acredita nisso? Eu vou trazer novamente aqui. Tá fazendo um ano já que eu trouxe a Sheila conosco aqui para falar sobre esse assunto que eu acho tão bacana. É um prazer estar aqui e agradeço pelo convite. Muito obrigada, Sheila. O mais interessante é que quando eu falo em par ideal, eu lembro da Sheila. Quando eu falo da Sheila, eu lembro do par ideal. Uma coisa está bem ligada. Sim. Quantos anos isso, Sheila? Nós fizemos agora, dia 2 de maio, 30 anos. Já deve ter pais, filhos. Sim, o primeiro cliente que casou, a gente sempre conversa, ele me manda as notícias, coisa que a maioria não faz. Eles tiveram um filho e já estão com 2 netos. Olha que bênção. Nós vamos falar um pouquinho sobre o par ideal. O que é o par ideal? É a pessoa encontrar alguém do mesmo nível cultural, social, que goste das mesmas coisas, né? Sim. Porque não adianta apresentar pessoas totalmente diferentes, principalmente na maturidade. Né? Um gosta de viajar, o outro não gosta. Um gosta, de repente, de ir no cinema e quer uma companheira. Porque o que acontece na maturidade? A gente fica chata. Não é chata. As pessoas querem curtir a vida. É mesmo? Querem viajar, querem passear, querem sair. Então, elas querem uma pessoa que acompanhe. Né? Então, muitos se divorciam ou ficaram casados muito tempo e se divorciam e querem refazer a sua vida e aproveitar os anos que têm, né? E você acha que para isso precisa de coragem? Não, de maneira nenhuma. Tanto que hoje diz que uma pessoa de 60 anos já é da terceira idade. Hoje não, as pessoas de 60 anos trabalham, viajam, né? É outro mundo. Tanto que há muito tempo atrás eu trabalhei com terceira idade e nos congressos é assim, que no sul do país, 60 anos não era a terceira idade. Porque aqui as pessoas vivem mais, se cuidam mais, muito diferente do Nordeste, né? Então as pessoas... Existe um estudo? Existe. Então as pessoas com essa faixa de 60, 65 anos querem curtir a vida e recomeçar. Claro. E daí eles procuram o par ideal, acha onde? Veja, o par ideal é uma agência real e não virtual. Certo. Então as pessoas entram no nosso site, no nosso Face, né? E depois entram em contato conosco. Qual é a vantagem de se cadastrar na par ideal? Nós trabalhamos por compatibilidades. Então, a pessoa que chega lá, passa por uma entrevista comigo, eu sou coach em relacionamento, passa por uma entrevista com o psicólogo e responde uma série de questionários que tem itens do que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer da vida, se gosta de cinema, se gosta de viajar. E daí nós vamos apresentar pessoas compatíveis. Dentro do que a pessoa nos pede, né, a gente seleciona e vamos apresentar pessoas que tenham realmente uma afinidade. Mas nessa apresentação você já fala quem é quem? Você já... Não, né? É assim, a pessoa se cadastrou e a segurança que as pessoas têm na par ideal, que elas assinam um contrato jurídico, que se elas mentirem ou omitirem, elas vão ser desligadas e até processadas. Então, quando vem pessoas... um teor jurídico aí, não é? Então, quando vem pessoas com segundas intenções, já nem se cadastram, claro, né? Vem para conhecer e vão embora. Daí a pessoa preencheu os questionários, passou pelas entrevistas, depois de 5 dias úteis ela já vem lá e nós vamos apresentar o perfil de 5 clientes em potencial. Sem nome, sem foto. Sem nome.
A foto tem, mas hoje a gente não põe mais nome dos clientes, porque senão entra, de repente, médica oftalmo Luísa. Entra na internet, sabe quem é. Vai saber. Né? Então, cada cliente tem um número só. Daí vai ler o questionário deles, vai ver a foto e vai nos dizer quem você quer e quem você não quer conhecer. Então, vamos dizer, das 5 opções, a pessoa quer conhecer 3 e não quer conhecer 2. Certo. Daí a gente joga no nosso programa para não apresentar para aquelas que ela não quer e vamos apresentar para quem ela escolheu. Daí a gente chama a pessoa que ela escolheu, ele vem, ele lê o questionário, viu a foto e quer conhecer. Daí só assim a gente agiliza o e-mail de um ou outro, o para eles entrarem em contato, e só daí que nós passamos o nome. Ah, entendi. Porque deve ser difícil, né? Sim. Já pensou se eu quero um cara bem bonitão assim, e de repente você me manda um rapaz meio feio? Sim, por isso que as pessoas escolhem, né? E os homens são visuais. Se você me perguntar o que é uma mulher bonita para um homem, eu não sei. Bonito para ele é aquilo que o olho dele vê e diz é bonito. Jura? Uma mulher que é bonita para um é feia para outro, né? Que interessante isso. E os então, homens... quer dizer, a pessoa chega lá, o homem, né, chega, ele vê aquilo, ele te pergunta como que é a pessoa. Sim, também a gente conversa com ele, além de ler o questionário, eles perguntam como é que é, a gente fala. Também quando as pessoas estão em dúvida, vem conversar conosco, né? Então a gente dá essa assessoria também. E a mulher não é tanto pelo físico, a mulher diz que é seduzida pelos ouvidos e o homem pelos olhos. Novidade para mim isso. Né? Então, o que a mulher quer? Aquele homem que saiba conversar. E fala bonito. Que fale como ela, que goste de coisas semelhantes, né? Então, vamos dizer, saiu, não deu certo, vão sair com a segunda opção que escolheu. Certo. Né? Eu tenho clientes que com a primeira... Os primeiros que saem dá certo, vão viver junto, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa sai com 2, 3, 5. E nada dá certo. E depende também do grau de exigência das pessoas, né? Então, às vezes pede algumas coisas que é muito complicado, que não vão arranjar ninguém nem na Parideal nem fora. Por exemplo? Né? Tem pessoas que idealizam. Tá, eu quero um homem moreno, de olho azul, de mais de 1,80 m, tudo que você mostra... Mas isso é uma pessoa madura? Uma pessoa que já tem uma certa idade, ela faz essa? Algumas fazem, né? E muitas pessoas ficam ansiosas, daí ninguém escolhe. Não me pergunte por que, quando baixa a ansiedade, a pessoa é escolhida. Eu não sei o que solta assim no ar, mas é incrível, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a gente diz, calma, a gente está trabalhando, deixe a tua ansiedade de lado, enquanto você estiver ansioso, ninguém vai conhecer. Aí eu marquei lá um jantar e de repente o cara tá palitando o dente, eu falo, esse daí não. É isso? E aí? Não, às vezes até da conversa, né? Pensa bem. Tá bem da contra. Postura, né? Da postura, todo mundo quer alguém que seja educado, né? Que goste das mesmas coisas, né? Até quando eles leem outro dia desses, um disse assim, a moça escolheu ele e disse, eu não vou sair com ela, adorei o cadastro dela, mas ela tem 2 gatos no apartamento, eu nunca vou poder entrar no apartamento dela porque eu sou alérgico, eu quase morro. E ali ela diz que não abre mão dos seus gatos. Aí fica difícil. Eu não vou querer que ela pode até depois não ter, mas hoje como é que eu vou entrar na casa dela porque ela tem 2 gatos? Então, às vezes as pessoas eliminam a outra por algumas coisas, não porque não gostarem, né? Porque alguma coisa que vai pesar na vida deles. Mas você não acha que eu não quero ir porque ela tem gato, é porque realmente ele não tá afim? Porque quando o amor bate... Mas veja, se a pessoa apoia antes de se conhecer, tá? Ali tá, você abriria a mão dos seus animais por causa do companheiro, se ela pôs não. Quem casar com ele sabia, então? Não, tá escrito no questionário. Tá. Então, quem ficar com ela tem que aceitar os gatos, tá? Então, tem coisas assim, eu sempre brinco. Por que os relacionamentos pela par ideal dão mais certo? Eu sempre digo, na par ideal, o amor não pode ser cego.
tem que ser com os olhos bem abertos. Um lê o questionário do outro. E tem coisas que te incomodam e você não vai conseguir conviver com aquilo, não adianta sair. Ninguém muda ninguém na maturidade. Claro. Né? Aliás, a gente fica mais exigente. Né? Eu tive um cliente, por exemplo, que ele veio se cadastrar e ele disse, veja, era um empresário, uma pessoa muito elegante, ele disse, eu não tenho problema nenhum de arranjar namorada, só que eu quero, todo final de semana eu vou para a praia, eu tenho uma casa linda numa marina, eu tenho barco, ela tem que aceitar ir todo final de semana para a praia e gostar de andar de barco. A primeira e a segunda que saíram com ele, né? Não, eu adoro praia. Depois de um mês, aquele chato só quer ir pra praia. Só quer ir pra praia. Eu digo, mas tá escrito e eu deixei bem claro. Eu achei que se ele se apaixonasse, ele ia mudar. A primeira e a segunda. Com a terceira, que ele saiu, ele casou, né? Estão casados até hoje. Né? Então, não adianta achar que na maturidade, lógico que os dois têm que ceder, mas se a pessoa já faz, eu quero isso, e a outra pessoa não quer, não adianta sair. Tá, mas vamos lá, vamos falar de amor, né? Eu escolhi, aí eu saí com ele de barco, eu saí de carro, eu fui conhecer, fui no cinema, mas não bateu. E daí eles avisam, não bateu, né? Não deu o clima, não deu... Nós vamos... Os dois se conversam, agradecem por ter saído, se estão com vergonha até ligam pra gente, a gente faz isso, e daí nós vamos apresentar outra pessoa. O nosso contrato é de 1 ano, e a gente acompanha as pessoas, né? Então, às vezes não dá certo. Eu já tive clientes que saíram com 6, 7, 8 e não deu certo e depois casaram. Porque às vezes saiu uma única vez, não deu a química, ou conversaram e acharam porque pode acontecer, pode, tem que dar química, né? As pessoas têm que gostar de coisas semelhantes, né? Não adianta, como eu te falei, um quer ir todo final de semana para a praia e a outra pessoa, né? Então alguém tem, com a terceira que ele saiu, ele está casado. E já aconteceu algum caso assim que você ficou pensando, o que é isso? Que barbaridade é essa? Que situação é essa? Algum caso que te chamou muito a atenção? Como assim? Casos positivos ou negativos? Positivo. Sim. Que até você não acreditava que ia dar certo. Às vezes, outro dia desses eu não estava e as minhas funcionárias, apareceu um cliente sem marcar a hora e saiu com uma pessoa, eu digo, meu Deus, será que vai dar certo? Eles estão há 1 ano juntos. Pois é. Né? Então, o amor não tem, a gente não pode definir, não existe fórmulas prontas, né, para dizer não, tem que ser assim, não. Sim. Isso vai depender dos dois. E quando chega os dois para você e fala assim, olha, não deu certo, porque ele é assim, ela não, é a assim. gente até pede Vocês que conseguem? Quando saiam e não dá certo, nos digam por que não deu certo, porque às vezes a gente tem que chamar o cliente e dar umas dicas. Eu tive uma que foi casada, 30 e tantos anos, ficou viúva. Ela saía, ela falava no falecido marido. Quando 3 me passaram isso, eu chamei e disse, mas era para mim uma coisa tão natural falar do falecido marido. Depois que ela parou de falar, ela casou. Quer dizer... Ela nem notou que ela fazia isso. Será que não era medo dele ser parecido ou não ser parecido? Não, porque para ela era uma coisa tão natural contar o que ela fazia com o falecido, do que ele gostava, né? E contava ninguém a história. Saía, né? Ninguém saía a segunda vez. Então é importante, às vezes, nos dizer por quê. E também, às vezes, quando a pessoa diz como é que é o outro, eu vou apresentar para uma pessoa diferente. Sim. Porque às vezes quando você faz a entrevista, eles preenchem o questionário, eles deixam de contar alguma coisa. E daí, quando nos passam, por exemplo, eu tive uma cliente, era professora primária no interior, e saiu com um juiz. Eu achei que eu estava apresentando uma pessoa de um nível excelente para ela, claro. Né? Daí ela veio reclamar que a cultura dele era mais em função da área de direito e que ela ia 2 vezes por ano para a Europa para assistir óperas, para ir em teatros e museus. Era outra cultura. É, uma cultura
totalmente diferente. Só que quando ela se cadastrou, ela não falou isso pra gente. Né? Ela não falou, era professora primária, mas não contou que ia 2 vezes por ano para a Europa, o que ela gostava. Daí a gente soube melhor para quem apresentá-la e para quem apresentar ele, né? Já aconteceu o caso assim, principalmente a gente escuta em rodinhas, né? Quando eu casar eu quero uma pessoa que tenha dinheiro, que eu não preciso gastar o meu. Já aconteceu isso? Veja, o que as pessoas querem nessa maturidade? Geralmente eles têm filhos, tudo, então eles querem que cada um tenha o seu dinheiro. Tanto que muita gente, hoje não só na agência, em todo lugar, eles vão no cartório e fazem o que é meu, o que é teu, Sim. como é que vai ficar. Um acordo lá. Acordo, né? Principalmente quando é uma união estável. Mas as pessoas querem alguém, eu tenho que apresentar alguém que ganhe semelhante. Eu tive uma vez uma grande empresária que ela foi namorar um funcionário público. Tudo bem, ela viu ele, porque ninguém se encontra, mas ela viu ele na rua, ele entrou, ela disse, eu quero conhecê-lo. Meu Deus. Eu digo, olha, não sei se ele é uma pessoa ideal para você, né? E os dois começaram a sair. Você tem que ter 2 portas, um de entrada. Não, eu tenho, mas eles se viram na rua. Lá dentro ninguém se encontra. Sim. Né? Se viram na rua, um estava saindo, outro estava entrando. Daí o que acontece na calçada, a gente, Sim, né? não tem como. E eles tinham um nível financeiro muito diferente. O nível cultural era igual, ele era uma pessoa culta, só que ele não conseguia acompanhá-la. Né? Porque ela tinha outros hábitos de vida. Ela ia em restaurantes toda semana, ela viajava e ele não pôde acompanhar. Então a gente procura apresentar pessoas que têm o mesmo nível financeiro, para evitar mas problemas. O amor também pode, de repente, Sim. aceitar uma situação dessa, não pode? Veja, por exemplo, eu tenho dinheiro, a pessoa que eu gosto quer que eu não te conte tem. uma coisa? Parte das mulheres que vêm se cadastrar, que se divorciam, é porque cansaram de sustentar homem. Homens Concordo. hoje que ficam, sabe? Então o meu número hoje não é traição, coisa assim. Sim. É cansei de sustentar homem, isso em todas as faixas etárias. Então, quando as mulheres nos procuram, elas querem alguém que ganhe semelhante, pode ganhar um pouco menos, mas Sim. não alguém que vá se encostar. Que ela precisa sustentar, novamente. Porque hoje é impressionante, eu cansei de sustentar. Gente E tem do céu, pessoas vocês que se cuidam, repetem, e tem pessoas que repetem o erro. Olha, eu tive 3 relacionamentos e sustentei os 3. Agora eu vim para cá, me arranja alguém que tenha um Que não salário precisa. semelhante, que não precise mais. Gente, eu acho que você tem um monte de história. Sim. E seus livros? Você tem 2 livros. Eu tenho 2 livros online, né, que qualquer um pode baixar. E nesses livros você conta as Não, histórias? eu tenho um livro não. que é Dicas para o Primeiro Encontro, que é para as mulheres. E né? qual é a dica que você dá para o primeiro encontro? A pessoa tem que ser verdadeira, não pode falar sobre relacionamentos anteriores, Do falecido. Nem dos ex-namorados, não fazer milhões de perguntas para ele, né? Conversar coisas light do que gosta, do que não gosta. Não ficar né? no celular, Não né? ficar no celular, isso é para ambos, né? Não ficar no celular. Eu até faço uma entrevista, e depois eu faço umas perguntas. Eu elaborei um questionário do que os homens reclamavam das mulheres e o que as mulheres reclamavam dos homens. Então eu pergunto, se eu vejo que aquilo não está de acordo, eu digo para a pessoa, mas não é bem assim, se faça, né? Não fique com o celular na mesa. Essa instrução você dá no dia a dia ali? Eu dou quando a pessoa se cadastra. E tá no livro? No livro é diferente. O livro para os homens é como conquistar uma mulher e das mulheres é como se portar no primeiro encontro para que haja o segundo. Como se portar. E os homens? Como conquistar uma mulher. E como que eles fazem? Veja, no primeiro encontro, né? Presta atenção aí, hein, gente? Mulherada? No primeiro encontro ficar no celular de jeito nenhum. O homem, as mulheres querem um homem cavalheiro, mesmo que depois elas dividam tudo, mas no primeiro encontro elas querem que o homem pague.
Ah, é? Então eu digo, olha, nem que vocês levem num lugar mais barato, né? Não precisa levar num restaurante caro, leve num café, leve para comer uma pizza, mas paguem a conta no primeiro encontro. E se ela quiser dividir? Não, até tem algumas mulheres que dizem vamos dividir, mas o homem tem que ser cavalheiro, dizer não, eu pago no primeiro encontro. Né? Aí no segundo ele não depois paga, eu mando ele embora. No segundo vamos dividir, tudo bem, mas no primeiro encontro elas querem que o homem pague. Vocês são assim também, mulherada? Não, isso é comum, um monte eu pergunto, e daí eu digo para os homens, veja, as mulheres querem alguém que pague a conta no primeiro encontro, então eu já vou dando as dicas. Não, tudo bem, a maioria tudo bem, eu digo depois, vocês até podem dividir, mas as mulheres querem um homem cavalheiro, o cavalheirismo não está fora de moda. Claro que não, nunca, né? Nunca, né? E as mulheres maduras encontrando homens maduros estão ali dentro do mesmo patamar, dentro da mesma situação. Sim, daí eles viajam juntos, né? O que os clientes contam das viagens, passeiam, né? Porque quando a pessoa chega numa fase, ela quer alguém para ela curtir a vida. Sim. Né? E o amor na maturidade é muito importante porque as pessoas sozinhas entram numa solidão muito grande, em depressão. A depressão consigo mesmo, né? A solidão depressão, consigo mesmo. Baixa autoestima. Né? Então, ter um companheiro, nem que não sejam para casar, mas para uma união estável, ou cada um na sua casa, mas um compromisso sério, isso ajuda muito, as pessoas daí se cuidam mais. É saudável, né? É saudável. Daí tanto o homem como a mulher vão para academia, acabam se cuidando na alimentação, se arrumando melhor, porque um tem que conquistar o outro, isso é muito importante. Tá, uma outra pergunta. Deu certo, estão namorando, aí de repente um certo dia o senhor lá vem para você e diz assim, olha, ela não penteia o cabelo de manhã, não escova os dentes, tá toda descabelada. E agora? Eu não tô aguentando. Como é que você vai fazer? Você vai interferir? Eu tive um único cliente que veio dizer que ela não se vestia como no início do namoro, do casamento. Que primeiro ela estava sempre arrumadíssima e depois ela não punha as roupas tão elegantes porque ele tinha que levá-las em jantares, em lugar assim, né? Uhum. Eu não tive como falar para ela, porque ela nem sabe, às vezes você não tem como falar para a pessoa. Mas uma coisa que aconteceu agora, eu falei com o médico, por que ela terminou com ele? Que ele andava muito mal vestido, que ele não se arrumava. Até o contrário também, Foi né? o contrário. O cara lá fica de shortão. Ela ligou agradecendo, né? Porque às vezes o homem também não se arruma, porque ele estava acostumado com as mulheres que punha roupa para ele, punha isso, punha aquilo, não é mesmo? E às vezes, daí ele disse, mas veja, eu não tenho tempo, eu faço plantão, eu trabalho fora de Curitiba. Ligaram agradecendo, né? Os dois resolveram que vão ficar junto mesmo. E daí eu disse para ela, você oriente ele como se vestir, tão felizes da vida. Ela me ligou faz uns 15 dias dizendo como eles estão bem me agradecendo. Quer dizer, você dá um acompanhamento, quando a pessoa informação. permite, sim. Né? Mas às vezes tem pessoas que você liga, terminou até o contrato, ficaram, vamos dizer, 2 anos junto. Uhum. Né? Você liga, um vem e a outra pessoa não vem, eu não posso fazer nada, né? Também tem isso, mas né? Mas quando é cliente que ainda está lá, lógico que a gente orienta. E esse assim, eu digo, meu Deus, será que eu vou chegar para um homem e dizer assim, veja, você não se vê, você tem que se vestir melhor, tem que se cuidar melhor. Ela diz que você põe roupa que não combina muito, deixa que ela te oriente. Eu acho também. que eu faria diferente, eu já pegava toda a roupa dele, jogava tudo fora. Bem, talvez ela tenha feito, né? Né? Alguma coisa eu tenho que fazer para salvar o meu casamento. Eu acho que eu faria isso, hein, gente? Não, esse era no namoro. Esse, né, médico, eles estavam namorando. E ela disse que ele não se vestia,
que ele vinha correndo, às vezes, do plantão vê-la. Daí eu conversei com ele e ela ligou agradecendo aí, que os dois se adoravam, né? Que os dois se adoravam. Eu que digo, bacana. Olha, vai no shopping e diz, olha, eu vou te comprar essa camisa porque combina com a tal calça, e assim se vai ensinando ele. Devagarinho, né? A gente vai dando um jeitinho. Gente, quando a gente fala em par ideal, a gente já tá falando de um relacionamento que deu certo de ambas as partes, né? Quando nós falamos de namoro, que é o mês do namoro, é junho aqui no Brasil, no mês de junho a procura é mais frequente? Sim. Eu sempre oriento para as pessoas, não tenham pressa porque é o mês dos namorados. Não vão se relacionar com qualquer pessoa só para dizer que tem alguém no dia dos namorados. Claro. Se você estiver sozinha, de repente saia com as amigas, não vá escolher qualquer pessoa. O que eu percebo? Que quando as pessoas estão carentes, elas acabam se relacionando com pessoas que não têm nada a ver com elas, né? Depois se arrependem. Porque assim como um relacionamento pode levar a pessoa a ser muito feliz, um relacionamento pode ser muito destruidor. Sheila, nosso tempo aí, você sabe que é curtinho. Sim. E o papo tá tão bom, tá tão gostoso. Eu queria que você falasse para as mulheres, para os homens, né? Que o mês de junho continua, janeiro, fevereiro, março. Sim. E é isso aí. Né? O ano inteiro é possível encontrar alguém do mesmo nível cultural, social, financeiro, para realmente curtir a vida a dois. Nada melhor do que duas pessoas junto, do que ter um companheiro, tanto para os momentos bons quanto para os momentos ruins, ter alguém que apoia, apoio, uma pessoa que um respeite o outro e vão viver uma vida feliz. E par ideal é isso, é o respeito que você tem, que o seu par, que a pessoa que você escolheu seja aquela ideal para você. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor.